Irmãos, alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do nosso Deus. Esses últimos dias eu fiz algumas visitas com a minha esposa e visitando uma das senhoras da nossa igreja, eu fiquei com o coração assim partido, porque o maior desejo dela é estar aqui. Ela não está aqui. Está tendo um pouquinho de microfonia, não está? Dá uma reguladinha no som, por favor. Porque se eu empolgar aqui, aí os irmãos não vão suportar, né? Mas essa irmã está com idade avançada, sentindo muitas dores nos membros inferiores. E ela, durante a nossa pequena visita lá, fez um comentário que mexeu demais comigo. Ela disse assim: eu louvo a Deus porque Deus me deu essas dores, mas ao mesmo tempo me mantém com a cabeça boa. E ela está de fato com a cabeça ótima, perfeita. E eu fui pensando assim, o que faz uma pessoa louvar a Deus numa situação dessa? Quando o maior desejo que ela tem, que é de estar aqui, ela está impossibilitada de fazer isso, por dores profundas. E eu comecei a pensar que o que com certeza faz diferença na vida dessa irmã nossa é que Cristo habita no seu coração. E nessa noite eu vou fazer uma diferenciação entre a habitação de Cristo no coração e a fé que você tem. São coisas diferentes. Estar tomado da plenitude de Deus, como nós oramos aqui, na leitura daquela pequena oração de Paulo pelos Efésios, é diferente de simplesmente crermos em Deus. Eu creio que todos nós aqui cremos em Deus. Eu tenho uma ótima notícia para você e uma péssima notícia para você. É um privilégio crer em Deus, claro que é. É uma bênção crer em Deus, é. Essa é a parte boa da história. Eu quero dizer para você que isso não é suficiente. Isso é muito pouco. Isso é o começo da história. Nós precisamos mais do que crer em Deus. A palavra de Deus diz que até os demônios creem. E eles creem de verdade, eles sabem do poder de Deus e eles tremem por causa disso. Quero desafiá-los nessa noite, irmãos, a ter uma vida com Cristo um pouco mais profunda, com um pouco mais de significado do que simplesmente dizer, eu creio. Eu acabo de ler um livro do Paul Washer. Não é um livro de 100 páginas, um livro muito pequenininho, fácil de ler. Você lê numa sentada, a gente lê o livro. E esse livro do Paul Washer, nesse livro ele faz 10 acusações à igreja moderna. 10 acusações à igreja moderna. Desde a negação da suficiência das Escrituras, passando pelo desconhecimento de Deus, pela pregação de um evangelho falso, distorcido, mentiroso, que não é o evangelho da graça. E entre outras acusações, ele chega a acusar a liderança de Deus, da igreja, de estar desnutrida da palavra. E aí eu pergunto, como que uma igreja que
experimenta todos esses sinais de fraqueza, né, que precisam ser advertidas com relação a esses pontos, pode experimentar a habitação de Cristo no coração. Nós não podemos esperar que uma igreja cometida por tantos e graves problemas cumpra o seu papel e faça a diferença nesse mundo. Cristãos que duvidam das Escrituras, que questionam as Escrituras. A palavra de Deus não é mais a regra de fé, de prática. Não, é uma referência. Quando muito. Cristãos que estão ocupados demais com as coisas desse mundo, estão preocupados demais com as coisas dessa vida, estão cuidando demais dos seus negócios, dos seus bens, dos seus títulos e por aí afora vai. Como que uma igreja dessa pode experimentar de fato a presença real de Cristo? Como que uma igreja assim pode dizer: Cristo vive em mim? Uma igreja assim não vai ultrapassar os limites de uma vida cristã subsatisfatória e não vai ultrapassar as fronteiras do ridículo. Aliás, a igreja, nos nossos tempos, tem sido ridicularizada. Os cristãos estão acuados, os cristãos estão com medo de se manifestar, de dizer quem são. E se eles não dizem quem eles são, eles não são sal, não são luz nesse mundo tenebroso. Irmãos, no texto que nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses, no início desse culto, e que foi o texto que nos chamou a um momento de confissão, Paulo diz que nós fomos transportados de um lugar para outro. Nós fomos transferidos, nós fomos mudados de posição. Ele diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí ele começa a descrever de forma magnífica, de forma assim espetacular, extraordinária, quem é Jesus, o que Jesus fez. E nós não lemos até o final desse capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, mas se você continuar na leitura aí, você vai encontrar nos versos 26 e 27 o seguinte: Paulo está falando de um mistério que estava oculto aos gentios, e esse mistério foi revelado aos gentios. E ele diz isso aqui, prestem bastante atenção: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Cristo em vós. Não é o conhecimento de Cristo, não é o conhecimento da palavra, não é o conhecimento da fé, não, é mais do que isso. Paulo está falando de uma habitação, Cristo em vós. E ele complementa dizendo assim, isto é, Cristo em vós, o quê? A esperança da glória. E a gente pode parar e fazer uma pequena reflexão, né? Onde está a minha esperança? Qual é a minha esperança? O que é que me motiva a viver e caminhar? É a esperança da glória? E a resposta deve ser sim ou não. Não é mais ou menos, porque não pode ser mais ou menos.
Aonde que está a minha esperança? A minha esperança é a esperança da glória? Se a resposta é sim, é um bom sinal de que Cristo está habitando de fato o seu coração. Mas se a resposta for não, no mínimo, uma luz amarela começa a piscar e dizer para você assim: provai-vos para ver se vocês estão mesmo na fé. Ou aquela outra palavra, especialmente de preparação para a ceia do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, e então comai do pão e bebei do vinho. Cristo em vós, a esperança da glória. Voltando ao livro do Paul Washer, eu fico pensando assim: se a igreja de hoje tivesse tomada da plenitude da pessoa de Cristo, se a igreja estivesse vivendo em Cristo e Cristo estivesse vivendo na igreja, será que essa igreja precisava dessas 10 advertências que ele destaca? Será que se Cristo em nós, que significa a esperança da glória, for fato, for realidade, será que a igreja estaria assim tão raquítica, tão acuada por esse mundo? Ou será que ela estaria vibrante, atuante, de forma tal que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja? Talvez a igreja tenha sido alcançada pela graça, e, na verdade, a verdadeira igreja foi alcançada pela graça. Mas a igreja não está vivendo e experimentando a moradia de Cristo, a habitação de Cristo, a residência de Cristo, todos os dias no seu coração. Talvez essa igreja, indo agora para o texto de Efésios, lá no capítulo 3, não esteja tomada de toda a plenitude de Deus, como Paulo menciona nessa oração que ele faz pelos crentes de Éfeso, no verso 19. Quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite para essa oração de Paulo aos Efésios. Eu creio que a frieza, a apatia, a mesmice da nossa vida espiritual, da nossa vida como igreja, acontece porque nós não estamos de fato experimentando a presença real, relacional, a experiência de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo nos nossos corações. Se esse diagnóstico é verdadeiro, nada mais oportuno do que orar pela igreja e pedir a misericórdia de Deus, a bênção de Deus, clamar a Deus para que Deus nos encha de poder do Espírito de Deus, para que a gente experimente de fato a habitação de Cristo no nosso coração pela fé. Se Paulo orou assim por aqueles irmãos de Éfeso, eu acho que nós podemos orar assim pela igreja de hoje, pela igreja moderna. No verso 17 deste capítulo 3 da carta aos Efésios, no meio da oração de Paulo, ele diz assim: e assim, vamos ler todos juntos essa primeira parte? E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. O objetivo principal dessa parte da oração de Paulo pelos crentes de Éfeso se resume
nessa palavra, habitar. Habitar. E o significado dessa palavra habitar é de fazer moradia, é de fazer deste local residência, residência permanente. Não é questão de uma visita, de uma passagem, não. É questão de moradia, habitação permanente. A ênfase está aqui. Paulo quer que os crentes de Éfeso experimentem a habitação de Cristo nos seus corações. É interessante observar que Paulo estava falando para quem? Para os crentes de Éfeso. Paulo estava falando para a igreja, Paulo estava falando para cristão. Então Paulo não está dizendo aqui de uma experiência de conversão, não. Ele não está falando aqui de evangelismo para aquelas pessoas, não. Paulo está falando para crentes, para cristãos. Mas cristãos que estavam carecendo da habitação real de Cristo nos seus corações. Você pode me perguntar assim, mas isso não é possível, quer dizer, se eu sou um verdadeiro cristão, então Cristo habita no meu coração. Não é bem assim. Não é bem assim. Você pode ser um cristão verdadeiro, autêntico, e estar vivendo uma vida um tanto distante daquele padrão que Deus tem para os verdadeiros cristãos. Pode. Por exemplo, eu vou dar dois casos para os irmãos do Novo Testamento. O primeiro está lá, numa das cartas ao Apocalipse, lá do Apocalipse, aquela carta à igreja de Laodiceia, uma igreja que foi duramente criticada pelo Senhor Jesus, duramente criticada. Isso é uma igreja que achava que era rica, que era abastada, que tinha de tudo, boas vestes, não é? E Jesus disse para aquela igreja, para o anjo daquela igreja e para os irmãos daquela igreja, que aquela igreja precisava ir a Cristo, precisava buscar de Cristo o ouro depurado, vestes, e precisava de colírio para os olhos. Uma igreja que foi chamada de morna. Ela não era nem quente e nem fria. Qualquer similaridade conosco é pura coincidência, não é? Mas uma igreja morna. No final desse texto, no final dessa carta, há um convite. E nós entendemos esse convite muitas vezes como um convite para evangelização. Pode ser, mas não é o caso aqui não, porque a carta à igreja de Laodiceia era uma carta para cristãos. E o convite que está aqui, no final dessa carta, é aquele convite que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como é que eu sei que isso aqui não é para impiedosos, para não crentes? Como que eu sei que nesse caso específico aqui não é para gente não convertida esse convite? Porque o próprio texto diz para mim isso. Por exemplo, no verso 19 de Apocalipse 3, o Senhor Jesus diz assim: porque Deus repreende e disciplina a quem? A quem Ele ama. A quem Ele ama. Um pouquinho mais para frente, Ele diz assim: olha, vocês vão ser zelosos e se arrepender. Cristãos. Não é o caso de Cristo estar na frente de um ímpio, não convertido, implorando a esse ímpio para abrir o coração, para Cristo entrar nesse coração. Nós sabemos que a conversão não acontece dessa forma.
Mas nós cristãos, nós convertidos, nós salvos, muitas vezes estamos vivendo uma vida como se Cristo não fosse o nosso Senhor, como se Cristo não fosse o nosso Salvador, como se Ele não residisse no nosso coração. Nós até separamos a semana em dias, né, e destacamos o domingo para ser um dia santo. Porque na segunda-feira, a hora que eu começar o meu trabalho, eu já tenho que começar contando mentira, eu tenho que dizer para o meu chefe uma coisa que não é verdade, porque não aconteceu daquela maneira, eu já tenho que enganar o meu cliente, eu já tenho... É como se eu dissesse para Cristo assim: olha, Senhor, por favor, dá licença, porque agora eu vou entrar na minha vida profissional, na minha vida de negociante, de comerciante, na vida de advogado, seja lá o que for, e os negócios que eu vou fazer agora, o senhor não vai aprovar. Não vai dar certo, o senhor não pode ficar aqui agora não. Caso 2 está na carta do Evangelho de João. No capítulo 14, Jesus está confortando seus discípulos diante da sua iminente partida. E nessa oração que Jesus, a oração é no capítulo 17, mas o texto começa no capítulo 14, Jesus está dizendo para os discípulos que, em algum tempo, os seus discípulos conheceriam que Cristo está no Pai, que o Pai está em Cristo, que nós estamos nele e que Ele está em nós. Eles já eram seguidores de Cristo, já eram cristãos, mas em um determinado momento eles teriam consciência da habitação de Cristo no coração deles. E é interessante que Jesus disse que é a eles que Ele se revelaria, a eles Ele se manifestaria, não ao mundo. Ele enfatiza isso, não ao mundo, mas a vocês. E um pouquinho mais à frente, nesse mesmo capítulo 14, no verso 23, Jesus diz que Ele e o Pai viriam e fariam morada. Eles habitariam no coração daqueles cristãos. Essa habitação faz toda a diferença entre uma igreja fria ou uma igreja morna e uma igreja aquecida pelo Espírito de Deus. O desejo de Paulo, voltando agora para a carta aos Efésios, o desejo de Paulo nessa oração, que ele faz aqui no capítulo 3, a partir do verso 14, é que Cristo habitasse no coração, no centro da personalidade, no centro da vontade, no centro do ser, no centro das emoções dos crentes de Éfeso. O apóstolo deseja que eles não ficassem paralisados numa posição de convertidos. Sou salvo. Não, mas que eles avançassem, que eles progredissem, que eles crescessem. E que eles crescessem para experimentar a plenitude da presença de Deus na vida deles. Lembrando do livro do Paul Washer, que diferença isso não faria na igreja, não? Que diferença isso faria na vida da igreja? O desejo de Paulo é que os efésios pudessem dizer com Paulo aquilo que Paulo disse, por exemplo, aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo queria que os crentes de Éfeso pudessem dizer com ele isso. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A pergunta é: como que isso é possível? Como essa habitação de Cristo é possível no nosso coração? A resposta direta, simples, está no verso 17 dessa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé. Simples assim. Pela fé. Será que nós estamos falando aqui daquela fé que é dom de Deus para conversão? Nós estamos falando daquela fé que é dom de Deus para a salvação? Ou será que nós estamos falando de um outro tipo de fé? É claro que nós precisamos dessa fé que é colocada no nosso coração por Deus mesmo para a nossa salvação. É claro que nós precisamos dela. Sem ela, Cristo não vai habitar no nosso coração de jeito nenhum. Nós precisamos dela. Mas eu acho que não é dessa fé que Paulo está falando aqui, não. Se vocês correrem um pouquinho antes, aí no verso 16, Paulo, nessa oração, está dizendo assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior. Nós estamos falando de uma fé que precisa de uma preparação anterior. E a preparação anterior que Paulo coloca aqui é exatamente o fortalecimento que o Espírito de Deus pode promover em nós. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus para que possamos experimentar a habitação de Cristo nos nossos corações. E nós não podemos incorrer aqui naquele erro de jogar a responsabilidade toda no Espírito Santo. Ah, não, eu não sou tão fervoroso assim, eu não sou tão piedoso assim, eu não sou tão crente assim, eu não sou tão dedicado assim, porque o Espírito Santo não atuou em mim como ele poderia atuar. E aí nós colocamos toda a responsabilidade no Espírito Santo de Deus. A culpa é dele. A culpa é dele. E aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Versos 12 e 13. Há uma coisa muito interessante aqui nesses versos 12 e 13. E eu quero usar esses dois versos para desmontar essa falácia de que, não, eu não sou assim, porque Deus não me fez assim, Deus não atuou assim em mim, o Espírito de Deus não quer me usar. Veja o que Paulo diz aí nesses dois versos, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. A responsabilidade é dos crentes, a responsabilidade é dos filipenses, a responsabilidade é da sexta igreja, a responsabilidade é sua, é minha. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. Você tem que desenvolver a sua salvação. Com temor e tremor. E Paulo continua dizendo, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui nós temos uma descrição bem precisa de como é que a coisa funciona. É exatamente porque Deus opera em nós o querer e o realizar que nós podemos desenvolver a nossa salvação. Simples. Deus tem o seu papel, eu tenho o meu papel. Deus é responsável pelo dele, e ele cumpre o dele. Eu sou responsável pelo meu, e eu tenho que cumprir o meu.
Irmãos, de que tipo de fé que nós estamos falando aqui? Por meio da qual Cristo ocuparia o nosso coração como sua residência, através da qual Cristo habitaria de fato, de forma permanente, diária, minuto a minuto, no meu coração. Que fé é essa? Me permitam recorrer à carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós temos um capítulo ali na carta aos Hebreus inteiro dedicado à fé. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 13, o autor dessa carta escreve assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. E agora nós vamos entrar em 3 aspectos dessa fé que eu quero enfatizar para vocês e nós vamos concluir. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Antes de entrar nesses 3 aspectos que estão claros aí, vendo-as, abraçando-as e confessando, eu quero dizer para vocês que nós não estamos falando aqui de uma fé barata, de uma fé expectativa, de uma fé esperando que determinadas coisas aconteçam. Não é desse tipo de fé que nós estamos falando aqui, não. Nesse mesmo capítulo, o autor define fé. E fé é certeza. Fé é plena convicção de coisas que não se veem. Como assim? Como assim? Se são coisas que não se veem, como esses homens que morreram na fé viram? Então vamos lá. O primeiro aspecto é exatamente esse. Que tipo de fé? De que tipo de fé que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma fé que vê. De uma fé que vê o impossível. De uma fé que vê além do que pessoas que não foram alcançadas pela graça podem ver. De uma fé que vê essas coisas como uma possibilidade plenamente realizável. Pessoas que não duvidam daquilo que Deus diz. Ora, a habitação de Cristo no meu coração é possível ou não? Eu vejo isso? Eu vejo essa possibilidade ou não? Se eu não vejo essa possibilidade, dificilmente Cristo vai habitar no seu coração dessa forma intensa, real, verdadeira, pela qual Paulo ora pelos Efésios. Se eu nem vejo essa possibilidade, eles as viram de longe. Eles as viram de longe. Se a gente não ver essa possibilidade de forma concreta, nós jamais vamos experimentar um relacionamento pessoal com Cristo assim. Cristo habitando no nosso coração, ao ponto dele viver conosco. Ao lermos sobre essa fé que permite ver o que é invisível, nós não podemos cair no erro de imaginar que isso foi possível somente para aquelas pessoas lá, para aqueles heróis dessa galeria da fé. Não, não é assim. Paulo considerava isso possível a todos os cristãos. É por isso que ele ora pelos cristãos de Éfeso. Se quisermos viver uma vida cristã plena,
Não basta dizer que somos salvos, que aceitamos o Senhor Jesus pela fé, que Ele já nos perdoou de todos os pecados. Isso é o passo inicial. Esse é o passo inicial, meus irmãos. Para atingir novas alturas, é preciso avançar no relacionamento com Cristo. Nós precisamos ver essa possibilidade. E vendo essa possibilidade, nós avançamos para a segunda característica dessa fé. Eles saudaram as promessas. Eles não só viram, mas eles abraçaram. O saudar aqui é abraçar. Eles se agarraram com as promessas. Sabe o que é que eu me lembro? Eu me lembro de uma luta. Jacó estava voltando para a terra dos seus pais, ia se encontrar com seu irmão, e na cabeça dele ele já tinha sido morto pelo seu irmão. E na noite que precedia esse encontro com seu irmão Esaú, que estava armado até os dentes, com um exército poderoso, na mente de Jacó, ele imaginou toda a cena do que ia acontecer. Jacó, então, naquela noite, decidiu passar a noite em oração. E ele teve uma experiência espetacular, única, fantástica, de um encontro real com o Senhor. E quando ele se encontrou com o Senhor, sabe o que ele fez? Ele se agarrou com o Senhor e falou assim: o Senhor não vai embora, e eu não vou deixar o Senhor ir embora, enquanto o Senhor não me abençoar. É desse abraço que nós estamos falando. Nós precisamos abraçar o Senhor Jesus, nós precisamos abraçá-lo, recebê-lo, com todo o nosso ser, com toda a nossa intensidade, com todas as nossas forças. E dizer: Senhor, o Senhor não vai embora, o Senhor vai morar aqui. Viram as promessas, tomaram posse das promessas. Isso é tomar posse da promessa, abraçar a promessa. Isso é tomar posse da promessa. Não é aquela falácia que a gente vê por aí, né? Toma posse dessa bênção, essa bênção é tua, meu irmão. Toma posse da bênção. Deus me revelou que você vai ter isso, toma posse. Não, não é isso não. É quando Deus revela mesmo a sua palavra, quando Ele se manifesta de fato e de verdade, e nós vemos essa manifestação e nós abraçamos com todas as nossas forças. Como que nós podemos buscar algo que nós não acreditamos, que nós não vemos? Como nós podemos abraçar se nós não desejamos? Onde está a nossa mente? O que é que tem nos preocupado e tirado o sono? E aí que está o nosso coração. É exatamente aí que está o nosso coração. Onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Isso é um teste bom para a gente fazer, né? Nós temos abraçado a fé, abraçado o Senhor Jesus com todas as nossas energias. Finalmente, terceiro aspecto dessa fé, que não apenas vê, não apenas abraça, mas é uma fé que age. Aqueles irmãos que não obtiveram a concretização da promessa, eles viram as promessas, creram nas promessas, abraçaram as promessas e agiram. Eles confessaram que eram o quê? Estrangeiros, forasteiros, peregrinos nessa terra. Aliás, o texto de Hebreus diz muito claramente que a esperança, a promessa de uma terra
para aquele povo não se referia necessariamente a algo geográfico nessa terra. O texto diz claramente para nós que eles partiram com a visão de uma pátria celestial, superior. É com essa convicção que eles confessaram que eles eram peregrinos, forasteiros. Uma pessoa que confessa que é peregrino e forasteiro, ele não está dizendo que aquela terra é dele. Não, ele está dizendo que não é dele. É exatamente o contrário. Por quê? Porque eles viam a pátria celestial. Eles viam a glória que estava reservada para eles. Aliás, Cristo em nós, esperança da glória. O que é que nós estamos vendo? Hoje à tarde, vendo uma espécie de um documentário no Netflix, o pessoal estava mostrando casas espetaculares em Miami para você comprar. Tinha uma casinha lá de 30 milhões de dólares, baratinha, muito bem feita. Mas eu fui pensando, gente, que coisa boa eu pensar que eu poderia ter 30 milhões de dólares para comprar aquela casa. Ah, esse mundo quer te cativar, meu irmão. Ah, igreja, esse mundo quer te prender a essas coisas. Pode não ser uma casa de 30 milhões de dólares, pode ser uma coisa mais humilde, um Rolex. Pode ser uma canetinha Montblanc. Ah, pode ser um reloginho sei lá, mais baratinho também. Não importa. A questão é, nós estamos confessando como esses que abraçaram a fé, que viram as promessas, essas coisas. Nós estamos confessando que essas coisas não nos pertencem mais. Nós estamos confessando que nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Paulo é um exemplo para a gente nesse tema particular da habitação de Cristo no nosso coração. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 8 e 9, Paulo disse assim, olha, que ele considerava tudo como lixo, refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E o que mais ele desejava era ganhar a Cristo e ser achado nele, com ele. O forasteiro, o peregrino, aquele que confessa que não é da terra, que não é dono da terra, ele é de outro lugar. Ele é de outro lugar. Eu tenho uma escritura de um imóvel na Pampulha, aquilo lá está no meu nome. Mas eu quero dizer para vocês que aquilo não é meu. Eu não consegui, por mais que eu me esforce, por mais que eu imagine coisas espetaculares, fantásticas, coisas quânticas, eu não vou levar nem um tijolinho do que está naquele imóvel comigo para a eternidade. Eu sou forasteiro na minha casa, eu sou peregrino na minha própria casa. Mas nós não estamos confessando isso, não. Nós estamos confessando assim, eu sou brasileiro, mineiro de Belo Horizonte e tenho uma residência em tal lugar. Eu estou, inclusive, planejando uma reforma para aquela residência. Fazendo uma poupança para conseguir fazer essa reforma. E a minha mente está nessas coisas. Enquanto a minha mente estiver nessas coisas, eu não vou declarar como aqueles heróis da fé que eu sou forasteiro, peregrino, passageiro por essa vida. Irmãos, 10 advertências contra a igreja moderna.
pudesse resumir essas 10 advertências, eu diria assim: Cristo não está habitando no coração da igreja moderna. A igreja moderna precisa de um avivamento. A igreja moderna precisa de experimentar a presença real de Cristo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. É por isso que Paulo ora pelos Efésios, para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Vamos mudar o tempo? Vamos trazer essa oração para nós? Que Deus, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos nós fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no nosso homem interior, no nosso coração. E assim, fortalecidos, que Cristo habite nos nossos corações pela fé, que Ele faça morada nos nossos corações pela fé. E aí eu não vou ser cristão de fim de semana mais. Aí eu vou ser um cristão diferente. Eu não vou ser um cristão escondido mais. Eu não vou ser mais aquele que é desconhecido pelos colegas de trabalho, lá na faculdade, lá na sua vizinhança, porque você será sal de verdade, você será luz de verdade, porque Cristo em você, a esperança da glória, vai irradiar nos seus olhos. Você não vai esconder isso mais. A sua alegria é Cristo, o seu viver é Cristo, e tudo mais é refúgio, é lixo, e até o morrer é lucro. Ah, irmãos, quando nós tivermos Cristo dentro do nosso coração dessa forma, nós seremos diferentes. Eu serei diferente. Eu serei muito diferente. As pessoas vão notar isso. Ah, quantos têm chegado para você e perguntado assim: qual a razão desse brilho nos seus olhos? É o galo, é o galo, é o galo, é o cruzeiro. Não, gente. Brilho errado. Qual a razão da esperança que há em você? Como é que você pode viver dessa forma, firme? Como é que você pode viver passando por tanta dificuldade? Como é que a senhora, minha irmã, pode dizer assim: ó Deus, muito obrigado, porque mesmo com essa dor que o Senhor me deu nas pernas, o Senhor ainda me deu uma mente capaz de louvar, de bendizer, de exaltar o Senhor. Como que a senhora pode dizer isso? Se não for a habitação de Cristo, não vai dizer isso. Pelo contrário, vai murmurar, vai reclamar, vai chorar. Mas ela estava cantando. Ela estava cantando. Leu a Bíblia dela mais uma vez. Não é o número de vezes que você lê a Bíblia, não é isso não. Mas é o desejo dela de estar na presença de Deus. Numa visita anterior que nós fizemos para essa mesma irmã, ela me perguntou assim: meu irmão, é pecado a gente desejar ir para o céu? Porque eu estou desejando ir para o céu. Eu falei: oh, glória, minha irmã, esse é o maior desejo do nosso coração. Não é pecado não, isso é bênção. Habitação de Cristo. Ora, se Cristo disse assim, que o que eu quero, que onde eu estiver, vós estejais também,
o meu Redentor, o meu Salvador. Ele me quer na sua presença. Como eu não posso querer a presença dele comigo? Como eu não posso trabalhar dia após dia pela presença dele no meu coração? A gente podia pensar em algumas coisas práticas, né? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer com que Cristo habite de fato no meu coração dia após dia? Vir à igreja faz parte, é importante. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, porque fazendo isso se esfriaram na fé. Não, isso aqui faz parte, mas não é suficiente. Se você não exercitar a sua mente, não fizer como Paulo fala aos Filipenses: olha, irmãos, em que você deve pensar? Tudo que é respeitável, tudo que é agradável, tudo, coisas espirituais. Vamos colocar o nosso coração nessas coisas? Vamos ver com um pouco mais de concretude as promessas de Deus para as nossas vidas? Vamos abraçar essas promessas com vontade, com força, com garra, ao ponto de confessar que nós somos ETs nesse mundo, estrangeiros, forasteiros. Minha pátria não é daqui. E para a maioria de vocês eu posso dizer, eu estou muito mais perto da minha pátria celestial do que boa parte de vocês que são jovens ainda. Observando o curso natural da vida, eu vou antes de muitos de vocês. Quanto tempo eu vivi aqui? 60? 70? O pastor Tiago falou isso aqui hoje de manhã. Vai chegar nos 80, talvez, quem sabe? 90? Meu pai está para fazer 90 esse ano. Benção. Mas está bem enfraquecido. 100? Não vai longe não, gente. Isso é muito rápido. Estou com 60. Completos. 60 anos. Se eu chegar, fazer uma conta de padeiro aqui para vocês, né? Se eu chegar aos 90, eu já vivi quase 70% da minha vida, né? Já foi embora. Será que eu ainda estou tentando fincar raiz nesse mundo? Não, está na hora. Gente, vamos encher o coração de Cristo. Vamos falar com Paulo: olha, Cristo vive em mim. Cristo em mim é a esperança maior da minha vida. E aí eu vou fazer como Paulo, eu prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu quero é o céu. Ah, que bênção seria. E que igreja seria essa? Que igreja seria essa? Uma igreja em cujos membros Cristo vive. Vamos orar, irmãos. Oh Deus, nós somos tão pequenos, nossa fé é tão pequena, nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos tanto ser fortalecidos pelo Espírito do Senhor, para experimentarmos de fato a presença de Cristo no nosso coração, no nosso ser, na nossa mente, na nossa vontade, nos nossos desejos, para que Cristo seja de fato a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso contentamento, a nossa esperança última. Nos abençoe, Senhor. Dá-nos esse privilégio de sermos a habitação de Cristo. Tira, ó Deus, do nosso coração todo entulho, todo lixo,
tudo aquilo que ocupa espaço que não deveria ocupar, para que Cristo viva em nós, para que nós sejamos, ó Deus, igreja viva do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.